quando Jesus nos traz aqui para essa parábola, nós precisamos prestar atenção. Sabe por quê? Porque se nós não prestarmos atenção e se nós não colocarmos em prática, entendendo que Jesus está às portas, será grande a nossa ruína aqui na terra, principalmente nós que estamos aqui dentro da igreja. E aqui Jesus nos alerta, ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 moças que saem com as suas lâmpadas para encontrar com o noivo. E quando Jesus explica isso aqui novamente, quando a gente vai estudar a cultura daquele povo, a gente percebe que aquele povo sabia exatamente o que Jesus estava dizendo. E aí quando ele diz dessas 10 moças que saem com suas lâmpadas para encontrar o noivo, o casamento daquele povo judeu era assim. Tanto isso também a gente chega a entender como foi no caso de Maria, né? O noivo contratava um casamento, como no noivado do nosso tempo. Ele ia lá, conversava com os pais da noiva, as famílias, né? Conversavam e contratavam, alinhavam um casamento para daí 1 ano. E nesse tempo de 1 ano era chamado, equivalente ao nosso noivado, era o período em que o noivo ia se organizar para ele pagar o dote, para ele levar o dinheiro que ele teria que oferecer por aquela moça. Aí você vai dizer assim, as meninas já vão dizer assim, o que é isso? Mas é uma venda? Não, isso era um costume, não é igual no nosso tempo. Era um costume lá daquela época, era uma cultura. E aí aquele pai, por quê? Ele ia abrir mão de algo tão precioso que ele tinha dentro de casa. E aquele moço tinha que pagar uma quantia para aquele pai, e aquele pai então acertava aquele casamento. Isso também representava naquela cultura que aquele moço, ele era, durante esse tempo, ele ia juntar esse dinheiro. Então ele estava provando que ele era um homem que conseguia manter uma casa. Ele já era um homem que conseguia ganhar recursos para pagar o dote. Então ele tinha condições de sustentar uma casa. E nesse período de 1 ano, o noivo se preparando, a noiva se preparando, cada um na sua casa, porque eles não conviviam ainda maritalmente ou sexualmente, né? Por isso a gente entende o aperto que Maria passou quando ela se viu grávida do Espírito Santo, porque ela estava desposada com José, mas eles ainda não eram marido e mulher. Bom, quando a gente chega aqui nessa passagem das 10 virgens, que Jesus então fala, assemelha o reino do céu, por quê? Porque no final desse 1 ano, o noivo, quando um dia antes, olha irmãos, prestam bem atenção, um dia antes daquele grande dia do casamento, o noivo se deslocava com aquela comitiva que ele organizou. Ele tinha um amigo que estava ao lado dele, e que aí as pessoas pensam, né, no Espírito Santo, e esse amigo do noivo organizava essa comitiva, e ele, um dia antes, ele se deslocava da casa dele e ele se dirigia para as imediações da casa da noiva. E ele vinha com toda essa comitiva dele. Ele também tinha virgens iluminadoras, que elas vinham com as lamparinas iluminando o caminho, porque ele tinha que chegar antes de virar o dia do casamento, ou seja, ele tinha que chegar na casa da noiva até a meia-noite. Então vinha esse noivo com toda a comitiva dele, e ao mesmo tempo a noiva, que já sabia que aquele era o momento, a data do seu casamento, ela também se preparava com as virgens iluminadoras, e essas virgens ficavam nos arredores da casa da
Mas, irmãos, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Eu não sei, parece que o noivo já estava chegando nas imediações da casa da noiva. Eu não sei se foi alguém que escutou aquele tropel. Eu não sei se foi alguém que escutou aquele barulho do noivo se locomovendo e correu na frente e contou que o noivo estava chegando. Ou se ele chegou tão próximo que alguém viu de longe aquela comitiva. O certo é que alguém gritou: eis o noivo! E aí aquelas meninas, aquelas virgens, acordaram, cada uma passou a mão na sua lâmpada e foi acender. Mas 5 delas não tinham mais azeite de reserva e não puderam acender a lâmpada. E o que eu acho tão interessante aqui, que elas foram pedir às amigas, né? E o que elas disseram? Aqui na minha Bíblia tem um não com tom de exclamação. Não. Porque esse azeite e essa lâmpada são individuais. Não há como nós pedirmos emprestado